Eu quero deixar aqui uma palavra no coração dos irmãos. Quero falar sobre situações em relação ao filho pródigo. E o acontecimento, irmãos, a história do filho pródigo nos ensina muitas coisas. E a gente sabe perfeitamente das atitudes daquele jovem, desde quando saiu de sua casa, da casa do pai. E quando Jesus conta essa parábola, Jesus estava na realidade se referindo exatamente às pessoas que se distanciam também de Deus. Ele estava falando sobre as pessoas que deixam o convívio, a intimidade com o Senhor, com Deus, para viver seus próprios desejos, vontades ou sentimentos. E alguns versos aqui vai nos ensinar que mesmo diante de uma situação complicada, de uma situação crítica que uma pessoa possa estar enfrentando, passando, sempre vai haver uma chance, sempre haverá uma forma dela se organizar e dela então superar os limites, superar as dificuldades, superar as lutas. Primeiro verso nos fala sobre a sua condição, verso 14. E esse verso nos diz assim: depois de ter consumido tudo, é Lucas 15, tá? Desculpa aí, tá bom? O texto está, uma passagem muito conhecida, mas está em Lucas 15, verso 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Amém, gente? Ele começou a passar o quê? Necessidade. Essa era, portanto, a condição daquele rapaz. Quando se afasta da presença do pai, quando deixa o convívio do pai, começa então a sofrer. E eu quero dizer para você também uma coisa: todas as pessoas que se distanciam de Deus, porque às vezes tem aquelas que deixam o convívio no templo, né? Com a igreja, cultuando. Mas tem pessoas que, não obstante estarem participando também de cultos, vindo ao templo, estão também distantes de Deus. Não é tudo que nada que é peixe. Amém? Não é pelo fato da pessoa estar assistindo um culto que isso signifique que ela tenha uma vida de intimidade com o Pai e que ela possa então estar também desfrutando das bênçãos que emanam do Pai, do Todo-Poderoso. Quem está entendendo? Amém? E assim, irmãos, tem pessoas que às vezes, nessa condição de necessidade, às vezes ela tem consciência, às vezes ela percebe que as coisas não estão indo bem, percebe que tem algo errado, mas continua levando a vida, continua da mesma forma, ou seja, não toma uma atitude,
não há uma posição firme no sentido, eu vou mudar essa situação, eu vou dar uma guinada na minha vida. E isso, amados, é muito sério, porque há situações na nossa vida, há problemas que surgem, há certas coisas que acontecem que precisam serem eliminadas. E aliás, tem coisas que precisam serem eliminadas mais rápido, porque se demorar, fica difícil, poderá ser tarde. E Deus, Ele é assim, através do Espírito Santo, Ele nos fala. Fala uma vez, fala duas, fala três, fala quatro, mas chega um momento que não fala mais. E por que Deus fala? Porque Ele espera que haja uma atitude no sentido de mudar de vida, ou mudar o que está errado, consertar aquilo que, consequentemente, não está em consonância com a vontade de Deus e com a sua palavra. Amém, amados? Então, diz aqui que aquele jovem começou a passar necessidade. Você não vai encontrar uma pessoa fora da comunhão com o Pai que esteja 100% bem. Sempre vai estar faltando alguma coisa. O inimigo pode tentar iludir, enganar, mas na prática ela não está bem. Não veja as coisas apenas através do ângulo material, físico. Veja através dos olhos da fé, dos olhos espirituais, que você vai entender e você vai compreender o que eu estou dizendo. Amém? Depois, aqui no verso 17, nós vamos ver a sua ainda condição, porém, diz aqui nesse verso, que ele caindo em si. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. É interessante que aquele jovem foi despertado pela sua própria consciência, caindo em si. O que significa isso? Uma coisa, irmãos, o envolvimento com o pecado e a ação do inimigo na mente da pessoa, na vida dela, a leva a ter um comportamento fora do que é lógico, do que é racional. Ou seja, ela começa a pensar, começa a refletir de forma diferente. Aquele rapaz, o que estava na mente dele era uma coisa. O que estava no seu entendimento, o que ele visualizava, ou o que ele visualizou desde o início, o que ele projetou, foi algo que agora não estava acontecendo. Satanás, ele oferece alguma coisa para depois conseguir prender a pessoa. É igual a isca que as pessoas usam para pescar, uma armadilha que é feita para pegar um animal. É dessa forma. Satanás também usa isca. Fala para o seu vizinho, pergunta para ele: você sabia que Satanás usa isca? Então, ele usa isca, assim como o pescador usa. Ele usa isca para pegar a pessoa.
E o entendimento desse rapaz havia sido totalmente alterado. O entendimento dele agora não funcionava bem. Mas diz aqui que ele caindo em si, ou seja, ele começa a refletir, ele começa a pensar, ele começa a analisar. A gente, irmãos, precisa sempre também fazer uma sondagem da nossa vida, das nossas obras, nossas atitudes. Porque tem coisas, como eu disse, que elas precisam ser eliminadas das nossas vidas. E somente quando você começa a fazer esse diagnóstico psicológico, mental, e quem tem que fazer é você mesmo. Não é o psicólogo que vai fazer por você. Não é o psiquiatra, é você. Porque ele é espiritual. As coisas espirituais se discernem através da fé, através do espiritual. Então, o texto nos mostra que aquele rapaz caindo em si, aquele rapaz visualizando, analisando a sua vida, percebeu o quê? Verso 18, diz aí, percebeu que havia algo errado. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, parte apenas. Amém? A gente observa aqui a confiança dele, quando ele começa a refletir sobre o pai, quando ele começa a analisar sobre a postura do caráter do pai. Certamente vieram à sua mente as lembranças de quando ele convivia com o pai, do relacionamento com o pai, e agora ele diz: levantar-me-ei e irei. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele agora compreende o seguinte: não tem outra alternativa, não havia outra opção para ele, não havia outro caminho a ser seguido. Irmãos, a Bíblia diz que o coração é enganoso, e além de enganoso, ele também é mau, nos diz a palavra. Você sabe que a humanidade, posso dizer, todos nós, de um modo geral, vive diante de duas leis. Nós temos diante de nós essas duas leis que regem nossas vidas. Estamos subordinados a essa lei, ou seja, aquela que a gente escolhe, né? Eu costumo dizer que a vida cristã ela é feita de escolhas, e cabe a cada pessoa então escolher e decidir, né, o que fazer. Uma dessas leis é a lei do reino das trevas. A lei do reino das trevas, ela é o seguinte, ela fala assim: viva como você sente, faça tudo que você gosta de fazer, aproveite a vida. Não dê ouvido o que as pessoas falam, o que as pessoas dizem, mas faça aquilo que você acha que é correto.
Essa é a lei das trevas. É a lei de Satanás, é a lei do mundo. Veja o que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 2. Efésios 2, verso 3. Olha o que ele diz aí. Entre os quais também todos nós andamos outrora. Isso quer dizer antes, né? Antes da conversão. Segundo as inclinações da nossa carne. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, quem está lá no mundo é então filho da ira. Quando ele fala da ira, está falando de Satanás, das trevas. A natureza das pessoas, ele usa a expressão aqui, como também os demais. Todos que estão vivendo dessa forma são filhos das trevas. São filhos do pecado. Mas tem a outra lei. Amém? Existe uma outra lei. Não sei se você já está vivendo, se você está debaixo dessa lei. É a lei do reino da luz, onde tudo é esclarecido, né? O apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 2, verso 20, Paulo fala algo interessante sobre esse assunto. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo está dizendo que agora ele não vivia mais segundo a carne. Amém, amados? Viver como Jesus ordena, viver como Jesus ensina, viver como a palavra de Deus nos mostra. As pessoas incrédulas, as pessoas que ainda não tiveram a revelação da palavra, não compreendem que a lei diz isso, ou a Bíblia fala assim, ela proíbe, que Deus tem muitas exigências. Olha, deixa eu te falar uma coisa, a palavra mandamento na Bíblia, sabe o que significa? Desafio no original. Desafio. Quando Deus falou assim, eu coloco os meus mandamentos diante de vocês, Ele estava dizendo assim, eu coloco diante de vocês um desafio para vocês viverem. Vivam esse desafio, façam isso que vocês vão ter uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida bem-sucedida. Tudo que você fizer será abençoado, será próspero. Onde você colocar a mão, será abençoado. Esse é o sentido do que nós conhecemos como mandamentos. Porque mandamento soa assim no nosso vocabulário, nosso português, né? Como algo imposto, obrigatório. Não. É um desafio que Deus coloca diante de nós. Viver como a palavra de Deus ordena. E isso, irmãos, isso proporciona, isso traz a todos nós algo glorioso, maravilhoso, ou seja, atrai as bênçãos de Deus para as nossas vidas, né? Amém? Verso 18, a parte final aí, voltando aqui ao texto de Lucas 15, você observa o verso 18, quando ele diz:
pequei contra o céu e também contra ti, ou diante de ti. Irmãos, a coisa mais importante é quando a pessoa reconhece que ela está errada. Infelizmente, muitas pessoas às vezes estão lá embaixo, estão caídas, mas elas ficam procurando um culpado. Uma grande parte das pessoas vive dessa forma. Elas, se você sentar com as pessoas feridas, com as pessoas machucadas na alma, no psicológico, se você tiver oportunidade de ouvir muitas dessas pessoas, elas vão sempre expor alguém e dizer que alguém é culpado. Mas aquele rapaz, ele foi muito sincero quando ele declarou, quando ele expressou o que ele iria dizer ao pai. E ele tinha a consciência. Veja a maneira certa da reconciliação, da mudança, quando ele declara: eu vou dizer ao meu pai: Pai, eu pequei contra Deus, pequei contra o céu. Porque todo pecado, você pode pecar contra alguém, pode haver uma traição na vida conjugal, antes do ato do pecado, antes da pessoa cometer o pecado contra a esposa, contra o marido, primeiro ela peca contra Deus. E ele diz isto: pequei contra o céu e também contra ti. Ele reconheceu isso. Quando você fere alguém, em primeiro lugar, você feriu a santidade de Deus. Quando você comete transgressão contra alguém, antes disso você atingiu também a soberania divina do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Por isso que é necessário, irmãos, ter arrependimento genuíno. Não simplesmente chegar para a pessoa e dizer a ela: me desculpa, me perdoe. Mas é necessário buscar ao Senhor com um coração sincero, com um coração quebrantado. É necessário se humilhar diante dele e dizer: Senhor, como filho eu errei. Como filho eu te decepcionei. Como filho eu cometi pecado contra a tua santidade. E aquele rapaz entendia isso. Aquele rapaz compreendia essa questão. E por isso que ele disse consigo mesmo: eu vou dizer ao meu pai isso. Pai, eu pequei contra o céu e também pequei diante de ti. Amém, amados? Irmãos, a nossa vida não está condicionada e nem subordinada a ninguém. Jesus fala uma palavra lá em João 10, muito interessante sobre como ele, João 10, 27 e 28, sobre as ovelhas. Lá ele nos compara a ovelhas. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Verso 28, ele diz: eu lhes dei a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão.
Se você é fiel ao Senhor, o invejoso não vai te atingir. As palavras ásperas, venenosas, não vão te derrubar. Ninguém vai conseguir te tocar. Porque você está guardado, você está seguro. As potentes mãos do Todo-Poderoso. São palavras do Senhor Jesus. Ninguém as arrebatará, ninguém as tirará da minha mão. Quem intentará acusação contra os salvos? Quem? A vida do homem de Deus, da mulher de Deus, ela pode ser comparada assim ao omelete. Quanto mais bate, mais cresce. Pode bater como quiser, só crescendo. Outra coisa interessante que a gente observa aqui no verso 19 foi a contrição desse rapaz. Verso 19: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Amém? Já não sou digno. Ele reconheceu. Ele reconheceu a sua incapacidade. Um fato interessante aqui é que aquele rapaz volta com agora uma mentalidade de escravo. Eu aprontei tanto, ele pensou. Errei tanto que agora não mereço mais. Não mereço mais ter aquela vida que eu tinha de filho. Vou voltar para ser lá um trabalhador, para ser um escravo como os demais lá na fazenda. Mas quando ele volta, o pai fala assim: Amém? O pai falou: nada disso. Chama lá o encarregado, manda matar o boi cevado, o boi mais bonito, o mais gordo, o melhor da fazenda. Manda matar o boi cevado. Vamos festejar, porque esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. O outro irmão não estava lá na fazenda, estava fora. Quando chega de longe, o que está acontecendo aí? É seu irmão que chegou. Seu pai mandou matar o boi cevado para festejar. Manda trazer um anel para colocar no dedo, anel de príncipe, de herdeiro legítimo. Manda trazer uma roupagem nova. Manda trazer calçados, chinelos, para colocar nos pés. E assim, a imagem de herdeiro, de filho legítimo, foi restituída pelo pai. Louvado seja o nome de Jesus. Diga aleluia. Irmãos, naquele momento houve a conversão genuína na vida daquele rapaz. Amém? Verso 20 diz assim: e levantando-se, foi para seu pai. Tomou atitude. Eu já vi pessoas, irmãos, processo de libertação, por décadas e décadas, trabalhamos muito e trabalhamos até hoje, especialmente nos encontros, um processo de libertação.
Você sabe por quê? Algumas pessoas recebem a oração. Há muitos anos atrás a gente jejuava, orava pela pessoa e expulsava, sabe, reunia pessoas para orar, expulsava o demônio. Sai, demônio, sai. Saía. Sai mesmo. Mas daí a mais alguns dias, aliás, deixa eu, até para você entender melhor esse raciocínio meu, porventura não é mais ou menos assim o que acontece nos encontros hoje? Com várias pessoas? Porque lá no encontro, a pessoa vai sendo ministrada, e aquela unção, e ela vai vendo a libertação, e vem a cura, né? A libertação, e é como se ela tivesse assim, se ela se sentisse grande, e Satanás, um bichinho lá, do tamanho de um gatinho lá dentro de uma gaiola. Sai de lá com uma fé, que se for preciso ela mama na onça com os filhotinhos do lado. Se o demônio não passa nem perto dela. Mas daí 5 dias, uma semana, ele começa a rodear de novo. Daí 15 dias, o demônio está rodeando. Começa a lembrá-lo das coisas, das práticas pecaminosas. Começa a colocar no caminho dela. A libertação não está condicionada a quem coloca a mão e expulsa o demônio. A libertação está condicionada à decisão que a pessoa toma em relação ao Evangelho. Libertação depende da atitude de cada um. Depende da decisão de cada um. E esse rapaz tomou a decisão de ir e mudar de vida. Tomou a decisão de ir e não ser mais o mesmo. É verdade, irmãos, que há momentos na nossa vida que a nossa fé, ela é desafiada, confrontada. Tem momentos na nossa vida que a gente olha para um lado, olha para o outro, e a gente questiona: será que vai acontecer? Lembra daquele homem? Os evangelistas narram a história ou o fato, né, da cura e da ressurreição de sua filha, esse homem chamado Jairo. A filha estava muito doente e ele sai de sua casa e vai ao encontro de Jesus. Dá a entender que Jesus não estava assim tão longe. E ele chega, ele conta a situação para Jesus. E Jesus fala para ele assim: eu irei e lhe darei saúde. Estavam os dois conversando ainda, quando chega lá uns amigos dele. Cuidado com certos amigos, cuidado. Chega e fala assim: você já viu que tem gente que gosta de dar notícia ruim? Prazer, assim são os canais de televisão, por exemplo, os jornais de um modo geral. Que o povo gosta de ouvir coisa ruim.
Por isso que você vê esses programas de auditório, esses programas policiais, são os que dão mais audiência. Ele ainda estava conversando com Jesus quando eles chegam correndo. Não precisa mais incomodar o mestre, porque a sua filha já morreu. E aí? E aí? Quando a fé é desafiada, quando parece que há um limite para a fé atuar. Até porque esse homem não era judeu, esse homem era romano. Ele não tinha um embasamento da palavra de Deus concernente à fé. A fé dele, porque eu creio, ele ouviu falar que Jesus curava. E ele creu, ele acreditou. Não precisa incomodar mais o mestre, porque sua filha já morreu. E Jesus fala para ele assim: Jairo, deixa eu te falar uma coisa. Não dê ouvido ao que eles estão falando, não. Crê somente. Amém? Creia somente. O que estão falando aí é mentira. O que estão dizendo é mentira. Jairo, a verdade está comigo, ó. Disse Jesus: creia em mim, não neles. Então, amados, há momentos assim na nossa vida que nós somos levados como uma espécie, assim, a nossa fé, a nossa confiança, uma espécie de balança. E aí? E agora? Nós temos que saber o que é permitido por Deus e o que não é. A gente tem que ter raciocínio para entender isso. Tem que ter sabedoria para entender essas coisas. Quando eu disse, irmãos, que às vezes há pessoas assim no nosso círculo de relacionamento, de amizade, e isso é fato. Muitas pessoas, elas não conseguem crer, não conseguem avançar, não conseguem prosperar, não conseguem progredir, porque elas estão sempre ouvindo coisas que não edificam. Pessoas mundanas, às vezes, ou pessoas até conhecedoras da palavra, mas aquilo que eu disse, mas que não tem fé, não obedece à palavra, e que fica, às vezes, mostrando algo que esteja dentro do racional, do que é lógico. Bom, aqueles amigos de Jairo estavam mentindo? Sim ou não? Não. Como homens carnais, como homens racionais, eles estavam certos. Agora, o que você precisa compreender é que o salvo, crente em Jesus, não vive pelo que ele vê, mas vive pela fé na palavra. Vive pela fé.
naquilo que Jesus diz, naquilo que Jesus mostra na sua palavra. Amém, amados? Então, esse rapaz agora, a gente pode ver o texto aqui de Lucas 15, a gente aprende exatamente com esse moço. A sua atitude e sua conversão. Quando ele se converte de verdade. Amém? E quando a pessoa converte, tem atitudes. Não é que a diferencia daí para frente das demais. Aquele rapaz agora havia tomado atitude na sua vida de voltar para a casa do Pai. Louvado seja o nome de Jesus. Levantando-se, foi. Largou tudo que fazia parte da sua vida e largou para trás. E é o que acontece com muita gente quando eu falei no processo de libertação. Não larga. Porque talvez cresceu ali, ou viveu, praticou tais obras por muito tempo, e a alma ficou condicionada a tudo aquilo. E aí já não é tão simples, tão fácil, porque no entendimento da pessoa, ela está certa. Na mente da pessoa, ela está fazendo o que é correto. Jesus nos chama para termos atitudes em relação às suas promessas, em relação à sua palavra. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Fica de